Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês nesse vídeo que os gurus de IA não te falam sobre vender IAs. Então eu vejo que o mercado tá ficando muito aquecido disso, muita gente tá falando sobre agentes de inteligência artificial, porque de fato eles são muito bons, reduzem muito os custos das empresas, troca mão de obra, principalmente aquela mão de obra mais barata com agentes super qualificados, alavancam o crescimento das empresas, mas eu vejo que tá chegando no mercado muito vendedor de susto, assim como todos os mercados aconteceram isso, certo? Agência de marketing digital, tráfego pago, social media, cursos de criptomoedas no geral, Bitcoin, dropshipping. E tá acontecendo a mesma coisa agora. Então eu quero dar um guia para você não ser muito ingênuo na hora de você tomar a decisão de qual curso comprar, como você vai começar a vender, para você de fato ter um business sólido que te traga dinheiro de verdade com essa grande oportunidade que está acontecendo no momento. Então vamos lá. Eu consigo enxergar que hoje nós temos 6 problemas principais. Quais são eles? Tome muito cuidado quando alguém começar a falar com você sobre é, ganhe R$ 500 por dia com chat GPT. O problema desse tipo de anúncio é que tem um público-alvo muito vulnerável. Essas pessoas elas estão procurando uma super solução para a vida delas. Não existe esse tipo de solução nesse sentido. O que aconteceu? Há uns 2 anos atrás, quando surgiu o ChatGPT, tinha agências que faziam cria conteúdos com o ChatGPT, só que hoje basicamente qualquer um sabe usar o ChatGPT. Então, saíam dessas. Geralmente, quando algo parece ser muito bom para ser verdade, geralmente é muito bom para ser verdade mesmo. O segundo problema que eu vejo é a realidade econômica. Então, quando tem muitas pessoas que começam a usar a mesma estratégia, o mercado fica altamente saturado, reduzindo sua eficiência. Isso significa que todo mundo vai lá, corre atrás da mesma oferta, começa a ofertar a mesma coisa e o mercado fica rapidamente saturado. As pessoas que chegam primeiro acabam ganhando dinheiro, mas o restante não. Eles também fazem parecer que o negócio é simples simplesmente vender acesso a ferramentas, ao invés de gerar resultados reais para as empresas, que é basicamente o caso do ChatGPT. Então, construa essa ferramenta que vai te dar R$ 8.000 por mês com N8N. O negócio não é a ferramenta em si, mas o valor que isso gera para o cliente. Se não gerar um valor para o cliente, não importa a ferramenta em si, você não vai gerar R$ 8.000 por mês. Porque o segredo não está na ferramenta. Você pode usar o N8N, você pode usar o Make, não importa o que você vai usar. Até porque o cliente não entende realmente disso. E milhares de pessoas tentam exatamente a mesma renda extra fácil, fazendo com que o mercado rapidamente fique saturado e perca totalmente a eficácia. Todo mundo vai fazer a mesma oferta. Gurus utilizam termos técnicos chamativos sem realmente entender como aplicá-los nos negócios, fazendo com que todo mundo copie as mesmas táticas superficiais, sem ter resultados reais. Aqui você tem que entender que existe uma diferença entre tática, então que é tática, que é diferente de estratégia. E os gurus sempre tentam fazer com que tática e estratégia parecem a mesma coisa, mas a tática é como você vai ganhar as batalhas. A estratégia é como você vai ganhar a guerra. Então, quando você entende a estratégia, as táticas são como que você vai conseguir mais um cliente, mais outro, mas a estratégia é como você vai se posicionar no mercado, como você vai ter a melhor oferta. E aí os gurus eles sempre estão te vendendo táticas. Sempre faça isso que vai te trazer tal resultado, faça aquilo que vai te trazer tal resultado. Quando você entende mais do mercado, como que funciona para você abordar as pessoas, como que as pessoas tomam as decisões delas, isso vai melhorar demais os seus resultados. E aí os principais gatilhos psicológicos utilizados por gurus geralmente é FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora de alguma oportunidade. Então, compre Bitcoin agora porque está subindo. Está subindo, já passou o melhor momento de comprar o Bitcoin. Só que eles sempre vendem para você ficar com medo de ficar fora dessa oportunidade. É uma escassez artificial, informações enganosas ou tendenciosas. Então, como eu fiquei rico fazendo tal coisa. E você vai ver, o cara nem ficou rico de fato fazendo
tal coisa, mas ele tá ficando rico vendendo curso, enganando as pessoas. Enganando porque ele sabe que a tática dele, que ele tá ensinando naquele curso online, por exemplo, já não tá fazendo mais sentido para o mercado, e as pessoas que entrarem não vão ter aquele resultado que supostamente ele teve. Então, como que funciona a lógica? O guru entra na onda de A, cria um curso, promete dinheiro fácil com inteligência artificial, milhares de pessoas compram o mesmo curso, todos tentam exatamente as mesmas táticas e fracassam. O mercado rapidamente fica saturado e a corrida desenfreada para o fundo. O que isso significa? Todo mundo vai lá, faz o mesmo curso, aprende as mesmas ofertas, que seriam as mesmas táticas, lota, entope o mercado dessas mesmas ofertas, e tudo como é uma questão de demanda e oferta. Muita oferta, reduz o preço, aquele produto que tinha determinado valor para de funcionar porque os consumidores ficam insensíveis com aquela oferta de tanto que já viu. E as táticas saturam rapidamente, porque todo mundo está em busca da próxima tática milagrosa que vai te dar muito dinheiro. Então vamos lá, os negócios paralelos, vamos chamar assim, as pessoas que estão, os caçadores de oportunidade, ou os amadores, baseados em A, rapidamente ficam saturados. Isso considerando que ainda funciona. Os primeiros a entrar lucram por pouco tempo, até milhares de imitadores aparecerem no mercado. Então, se você for um early adopter, né, aquela pessoa que adotou cedo aquela tática, pode ser que você faça dinheiro. Então você começa ali faturando 10, 15 mil por mês e não sei o que, com aquela promessa do que aquilo tá funcionando. Só que vai passando os meses, o que você faturava 15 virou 10, depois virou 8, depois virou 6 e assim sucessivamente. Porque é isso, as pessoas lotam o mercado com essas ofertas, com as mesmas ofertas, e o cliente ali perde a sensibilidade, ele já não acredita muito mais naquela oferta e as pessoas acabam concorrendo apenas por preço. Então, quando algo começa a ser amplamente divulgado, a janela de oportunidade já se fechou. Isso é super importante. Os agentes já ainda não estão sendo amplamente divulgados. Se você pesquisa sobre, né, você vê que, principalmente aqui no Brasil, ainda não tem muito conteúdo, não tem grandes empresas que já estão totalmente dominando o mercado. Então, assim, ainda existe muita oportunidade nesse mercado. Mas quando você vê que tá todo mundo falando disso, toda hora surge alguém novo, provavelmente aquilo lá já não tá mais dando o dinheiro que já deu no passado. Quem vende cursos ganha dinheiro independente dos alunos terem sucesso ou não, a menos que exista alguma garantia, que isso não acontece. Então, como os gurus sabem que aquela tática que ele está fazendo tende a não funcionar a longo prazo, eles tentam vender o máximo de curso possível, prometendo esses ganhos, e não dão nenhum tipo de garantia. Então você vê que não está alinhado os interesses dos alunos com quem está vendendo o curso. Agora eu vou falar um pouco sobre a economia dos negócios paralelos com IA. O custo para você começar a trabalhar com IAs de maneira geral diminui a cada semana, pois as ferramentas ficam cada vez mais acessíveis e fáceis de usar. Os lucros seguem um ciclo previsível de ascensão e queda, que duram entre 2 a 4 meses, até que uma tática nova apareça novamente. Isso aqui é fato. Quanto mais tempo passa, menor a barreira de entrada fica para aquele mercado, porque cada vez as ferramentas ficam mais intuitivas, então você precisa estudar menos para executar os mesmos softwares, vamos dizer assim. Cada vez as ferramentas de IA sempre surgem, uma que é mais barata que a outra que é gratuita, e isso vai lotando o mercado. Então, basicamente, como funciona? Uma nova ferramenta ou método com IA surge no mercado. Quem chega primeiro, isso aqui é importante, ganha um bom dinheiro. Começa a aparecer histórias falsas de sucesso, geralmente é por quem vem depois e quer vender curso. Milhares de pessoas correm para copiar o método, porque eles conseguem angariar um grande público para vender curso, e a oferta passa a ser muito maior do que a demanda,
e o método deixa de ser lucrativo. E isso vai acontecendo de maneira cíclica com vários mercados que acontecem no digital. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como que as coisas acontecem de verdade, se você quiser ter um business sério. A capacidade técnica não significa saber aplicar no negócio. Uma implementação realmente eficaz exige entender os processos do negócio. E empresas pagam por soluções e não pela IA em si. Eu já vou falar sobre cada uma dessas coisas agora depois de ler todos. Tomadores de decisão se importam com retorno sobre o investimento e não com especificações técnicas, ferramentas ou a LLM mais recente, né, que seria o modelo de linguagem das ferramentas de IA. O que isso significa? Que a sua capacidade técnica não significa que você vai conseguir aplicar uma boa solução para um determinado negócio. Você precisa entender do negócio da pessoa, você precisa ser um vendedor consultivo, você precisa entender exatamente como que funciona o processo dentro daquela empresa para você implementar a melhor ferramenta. E geralmente as IAs mais simples são as que mais resolvem os problemas das empresas, porque as empresas geralmente têm problemas muito cotidianos. E eu trouxe isso aqui, que é falando um pouco da realidade do mundo dos negócios. 80% das implementações de IA que dão certo resolvem problemas simples e repetitivos. E as IAs, elas também são simples. Aqui, o cliente quase nunca entende o que realmente precisa, apenas acha o que quer. Isso é bem importante na parte de você ser consultivo. Você vai trocando uma ideia com ele, vai entendendo os problemas do business dele e você vai direcionando ele para o caminho ideal. Porque muitas vezes ele acha que precisa algo, mas está faltando determinada solução. Como você já tem experiência e conhecimento, você sabe que aquilo que ele está sugerindo vai ter algum problema lá na frente, você tenta de alguma maneira antecipar isso. As soluções mais simples, geralmente entregam um maior retorno sobre investimento. Por dois motivos. Se você tem uma solução mais simples, você leva menos tempo para executá-la de fato. Então isso te gera menos custo. E a maior parte dos problemas dos negócios é atendimento com o cliente, gerenciamento de estoque, são problemas que softwares simples conseguem resolver. O que você precisa então entender? O problema do negócio, entenda o processo e os pontos de dor, o que é aquilo que o cliente de fato vai valorizar dentro da sua oferta. Identifique as oportunidades de valor que possam ser medidas, desenhe uma solução simples e eficaz, implemente e meça resultados. Mostre claramente o retorno sobre o investimento. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, o cara tem um e-commerce e o atendimento dele do e-commerce dura cerca de 20 minutos depois que o cliente chama. Então o cliente leva 20 minutos para receber uma resposta porque é algo humanizado. Aí ela vai demorar 1 minuto para responder. Você vai ter que fazer um cálculo de quanto que isso consegue alavancar o negócio dele, quantas pessoas a mais ele consegue responder e quanto de mão de obra você consegue deixar livre na empresa para que essas pessoas façam coisas com mais valor ou atendam aqueles casos mais críticos, enquanto a IA está apenas respondendo dúvida, respondendo algo pontual que algum cliente tem entrado em contato no suporte para tirar. Então, a verdadeira oportunidade não está em cobrar pelas ferramentas, mas saber como aplicá-las e como resolver problemas reais de negócio. Ninguém vai te pagar pela ferramenta. As pessoas não ligam muito qual ferramenta ou qual IA você está usando, se é o Grok, o Cloud, OpenAI. Realmente as pessoas não se interessam por isso. Ela quer saber se de fato aquilo vai resolver o problema dela. Então, automação com IA resolve problemas reais de negócio que realmente existem. Isso vocês sempre têm que focar, que essa automação que você está criando, ela tem que ser muito útil para o negócio. Foque na geração de valor, não na venda da IA em si. Sempre foque em falar para o cliente que você vai resolver a dor dele. Áreas com alta demanda geralmente são geração de leads, atendimento ao cliente e processamento de dados.
Se você fizer alguma automação que vai ser um RP mais barato, mais acessível, ou ele vai ser mais prático para o dia a dia dos usuários, então vai, por exemplo, a pessoa quer saber quantos produtos tem no estoque, ela pergunta no WhatsApp, ao invés de abrir o computador, ir lá e procurar. é, Isso tem bastante valor para as pessoas no dia a dia. Porque pensa que você atende pequenas e médias empresas e eles querem tudo de forma mais prática e mais simples no dia a dia deles. Atendimento ao cliente, toda loja que você for, toda empresa que você for, vai ter déficit em atendimento ao cliente. Então os bots de WhatsApp geralmente são os mais fáceis de vender. Nós mesmos vendemos muitos bots de WhatsApp. E por que as automações funcionam onde os bicos de A falham? Então aqui é onde a pessoa está vendendo aquela solução em determinada IA, uma solução pontual. É porque qual que é o que acontece? As automações de fato entregam resultados reais e mensuráveis. Não é, eu vou escrever trocentos conteúdos para você no chat GPT, vou criar trocentas imagens para você publicar no Instagram. Eles exigem um entendimento dos processos do negócio. Como você precisa entender o processo do negócio, você precisa ter muito contato com o tomador de decisão. E aí, consequentemente, eles criam relacionamentos contínuos com os clientes. Implementam fluxos de trabalhos úteis de verdade para a empresa e não só geração de conteúdo com o ChatGPT, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Agora eu vou te dar uma dica de como você consegue construir um negócio sólido e legítimo de automação de IA, igual nós estamos construindo. E está sendo muito bacana essa jornada, porque está clareando muitas ideias sobre estratégias de negócios para mim agora nesse momento, e cada vez eu estou mais aplicando elas no nosso dia a dia. Isso está me retornando cada vez mais resultados. Então, ferramentas no code como o Make.com, N8N, permite que qualquer pessoa crie automações valiosas. Primeiro, foque em entender o negócio. Só depois pense na parte técnica. Soluções simples quase sempre funcionam melhor do que as complexas. Precifique com base no valor entregue e não nas horas trabalhadas. Isso aqui é super importante, principalmente se você quiser ganhar dinheiro com essas automações simples. Você vai levar, principalmente se você já fez um modelo, meia hora, 40 minutos, uma hora para fazer as demais. Só que você não pode precificar pensando, isso aqui é meia hora de trabalho. Não, essa solução tem um valor para essa empresa de R$3.000. Para essa outra empresa, que eles demandam mais, tem um valor de R$6.000. E assim sucessivamente. Então tem que pensar mais ou menos nesses termos. E qual que é o segredo para construir um negócio de automação sustentável? Foque em processos repetitivos e de alto volumes com métricas bem definidas. Crie soluções que os clientes consigam entender e explicar para as outras pessoas. Isso aqui é fundamental, que os clientes consigam entender e explicar para as outras pessoas. Vai vir muito cliente de indicação se você fizer soluções simples e que de fato elas são eficazes e resolvem o problema daquele cliente. Então, por exemplo, você atendeu uma farmácia. Esse cara provavelmente tem outros amigos farmacêuticos, ele participa de grupo de outras pessoas que têm farmácia. E se a solução for boa para ele, com certeza ele vai te indicar para aqueles colegas próximos dele que ele acredita que essa solução faz sentido. E isso aqui também é fundamental. Desenvolva templates reutilizáveis que podem ser customizados para cada setor. Quando você segmenta, como eu estava falando aqui, não achei, mas que eu estava falando sobre quais são os maiores problemas das empresas. Então, por exemplo, um bot de atendimento para o WhatsApp. Isso serve para basicamente qualquer setor, basta você adaptá-las. Então, qual que seria o melhor ciclo aqui? Você aprender sobre ferramentas básicas de no-code, que existem centenas, identificar as dores do cliente, calcular o valor potencial da solução, principalmente quanto o cliente está economizando de recursos, seja tempo de funcionário ou seja o funcionário em si com aquela solução. Aí você cria a solução,
construa usando templates 80 que já estão 80% prontos. Então, se você entrar no N8N, você vai ver que lá tem uma biblioteca. Muito provavelmente o que você quer usar já existe lá. Ou se você jogar no YouTube, tanto em português quanto em inglês, alguém já criou alguma solução semelhante. E aí você tenta replicar aquela solução daquela pessoa. Porque, como eu disse, o que importa não é o como fazer, é o resultado o cliente está sentindo na ponta. E obviamente você vai implementar e acompanhar os resultados. Isso aqui não é obrigatório, mas talvez seja uma estratégia para conseguir os primeiros clientes, que ofereça gratuitamente no início. Você pode oferecer no sentido de um trial. Então, eu vou te dar para você usar um mês. Sendo bom, a mensalidade começa a custar a partir de tanto. Aí pensando bem num sentido de SaaS mesmo. E depois, que é o que eu estou falando agora, você vai converter isso para um trabalho pago. Agora eu vou falar qual que é a diferença de um negócio legítimo de automação com IA versus os bicos com IA. Se você for ver, abrir lá no Orkana, arte com inteligência artificial caiu de 30 a 50 reais por peça para 2, 5 reais. Porque o que acontece? Existem, que é aquele ponto lá do começo, milhares de ofertas idênticas que invadiram a plataforma. Hoje qualquer um sabe mexer com IA. Até o vovô e a vovó sabem mexer bem com o chat GPT, por exemplo. Então não faz mais sentido eles ficarem pagando por essa solução. Isso aqui vai tender a zero. Então já vai ser... Já tá 2 a 5 reais, já vai ser R$1, 50 centavos. Porque não faz mais sentido você ficar procurando e pagando por esse tipo de solução. Se você for perceber, negócios de chatbot com clique despencaram de instalações de mais de R$1.500 para R$100, R$200, conforme as interfaces de arrastar e soltar eliminaram os implementadores. Então antes, se você pegasse uns 2 anos atrás, esses chatbots tinha empresa que cobrava em torno de R$1.500, R$2.000 para fazer esses chatbots dentro de e-commerce e tudo mais. Hoje, você pega SaaS aí de chatbot, você paga R$50 por mês. E você não precisa de ninguém para instalar, porque é tudo muito intuitivo, é só clicar e arrastar. E você mesmo, o próprio dono de qualquer negócio hoje tem a capacidade de fazer isso sozinho. Negócios legítimos de automação de IA entregam valor contínuo, enquanto os bicos de IA seguem ciclos previsíveis de boom e queda. Que é o que eu falei no começo. Você entra com uma oferta que no começo traz muito resultado, todo mundo descobre e começa a repetir, e depois esse resultado cai e você tem que ir em busca da próxima oferta milagrosa. Modelos prontos de agência uma caixa e GPTs para produção de conteúdo falam porque milhares de pessoas usam exatamente as mesmas abordagens com os mesmos clientes. Por que as automações dão certo onde os bicos de IA fracassam? Primeiro que os bicos de IA são baseados em abordagens prontas que qualquer um pode copiar. Esse é o primeiro ponto. As agências de automação têm sucesso ao resolver problemas de negócios únicos que exigem compreensão personalizada. Os negócios reais de automação entregam mais de R$10.000 em valor mensal e prosperam, enquanto bicos de IA vendem produtos de R$5 e lutam para sobreviver, que é o caso de você criar arte com IAs ou vídeos com IAs, que hoje basicamente qualquer um consegue fazer um prompt legal e fazer a mesma coisa que você. Os bicos de IA competem por preço, enquanto os negócios de automação competem por valor. Então aqui você realmente está pensando naquela solução que o seu cliente precisa e que ele não seria capaz de executá-la sozinho num curto espaço de tempo, porque você já tem esse conhecimento de às vezes 50, 60, 100 horas ali de voo, vamos dizer assim, praticando na ferramenta. Bicos ou produtos já baseados em tendências não têm valor real, só chamam a atenção pela novidade. E aqui nós não queremos ganhar pela novidade. Daqui 5 anos eu tenho certeza que você vai querer estar no mercado e com um negócio muito sólido. Agora o que você precisa fazer? Escolher sua abordagem. Onde que você vai focar?
em produtos da moda ou em soluções de problemas reais de negócio. Se você focar nos produtos da moda, só quem chega primeiro tem chance, tem realmente chance de ganhar dinheiro. O mercado satura rapidamente, os preços despencam. Você precisa pivotar ou fracassa. Toda hora você precisa estar correndo atrás de uma nova solução que vende mais do que a solução anterior que parou de vender. Se você pensa que você quer resolver os problemas reais dos negócios, você vai ter um crescimento sustentável, você vai ter a construção de relacionamento com os clientes, você vai entregar um retorno sobre o investimento que é mensurável, você vai saber o quanto você está dando de alavancagem para aquele negócio, você vai entender quanto que você está economizando de horas trabalhadas para aquela empresa, você consegue mensurar isso e mostrar para aquela pessoa que está contratando e está pagando para a sua solução que o seu trabalho realmente vale a pena. E você vai ter muitos serviços de indicação. Bom, eu acredito que esse é o melhor caminho para você seguir. Esse eu só tô dando alguns toques, o que vocês têm que tomar cuidado com gurus que estão chegando no mercado e já querem vender muitos cursos com táticas e ofertas inovadoras, e que de fato, se você der a sorte de chegar primeiro, é como se fosse uma pirâmide, vai funcionar com você. Caso contrário, não vai dar certo. Opte sempre por acompanhar conteúdos gratuitos aqui no YouTube, até você ter um certo nível de conhecimento e você saber distinguir por si só o que é bom e o que não é bom. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.